Boa noite, tudo Tudo, bom? tudo bem. Que delícia poder estar falando com você aqui hoje. Mas antes de apresentar, falar, dizer quem é essa profissional incrível que está aqui com a gente dessa série de lives, deixa eu explicar um pouquinho para a galera o que está rolando aqui, sabe? Seminário Zelo, ela tem a proposta, a ideia, o desejo de professores, de professoras, educadoras especiais, incríveis e potentes. E ela teve já, assim, como que eu entrei aqui, Bruna, eu enquanto parceira, foi numa vez em que eu ofereci, apresentei um trabalho dentro de um seminário proposto pela Zelo. E agora, nesse ano, a ideia é de fazer uma série de lives com profissionais, professores incríveis. Rolou um post maneiro que, né, muitas pessoas indicaram. A Andrea foi uma dessas indicações. E também depois teve lá um questionário, tudo para a gente entender o porquê que esses profissionais iam estar junto aqui com a gente para poder falar, né, sobre o que eles promovem, qual a ideia, o que eles propõem. Então, assim, esse é um dos desejos, né, do Seminário Zelo, que trabalha muito nesse campo da educação como formação. Esse é um desejo nosso enquanto parceiras do Seminário Zelo. E aí, eu queria só aproveitar e me apresentar rapidinho, Andréia. Eu sou Bruna Alves, sou idealizadora do Espaço Ponte, sou uma das parceiras da Zelo. Trabalho como pedagoga, psicopedagoga, fui para psicomotricista, sou psicanalista e arteterapeuta. Trabalho com muitas coisas, né? Mas também com o principal, com a educação, seja dentro de sala de aula com as crianças, ou seja fora da sala de aula, nessas formações com os profissionais e com os educadores. Então, você que está aí, ó, aproveita, convida um profissional de educação que vai ser agraciado, sabe, com a nossa prosa de hoje. Mas, para poder se apresentar, eu vou pedir para você, Andréia, falar um pouquinho quem é a professora Andréia. Me conta. Bom, boa noite, então, Bruna. Eu sou professora há pouco tempo, né? Eu sempre tive Uhum, sonho desde criança de ser professora, mas consegui realizar esse sonho de estar na sala de aula. Eu trabalhei muito tempo na educação, mas na secretaria de uma escola há 4 anos, tá? uhum, E eu trabalho na educação infantil, né, no município da Glorinha, com uma turma de maternal, e à tarde eu trabalho no município que eu moro, em Santo Antônio da Patrulha, daí com o ensino fundamental, uma uhum. turma de segundo ano. Então, eu sou essa professora que sempre quis ser professora, que agora, há pouco tempo, que conseguiu realizar, né, o seu sonho, e que trabalha em dois mundos meio pouquinho diferentes, né? Assim, apesar de que esse ano eu estou com uma turma de segundo ano, um pouco menores, mas já trabalhei com o primeiro ano, com o quarto ano nesse outro concurso, e com a educação infantil, desde que eu entrei, então eu trabalho no maternal 2, crianças de 3 para 4 anos. Então, eu Hum. sou professora que gosta de estudar, de aprender, e que está aí caminhando os passinhos ainda muito pequenos, mas que está tentando aprender cada dia. Que delícia. Nem digo para você que são muitos desafios, né? Sim, E são desafios muito diferentes, porque a educação infantil tem um contexto, né? Uma demanda de entrega nossa enquanto educador, e uma demanda também dos alunos, mas também tem ali uma coisa muito potente, que é muito diferente, vamos botar assim, né? De práticas educativas, de conteúdos pedagógicos, sabe? Ahn, Dali do ensino fundamental. é, essa loucura de trocar de um para o outro, de ter que estar tá estudando sempre mais, porque são dois mundos diferentes, né? Então, de manhã uma coisa, de tarde é outra, e tu tem que estar tá ali, né, prestando atenção. Mas eu gosto, e gosto descobrir ao longo da minha formação que eu gosto de trabalhar com os pequenos e Hum. cair na educação infantil mesmo assim. Eu digo que eu não escolhi, que eu fui escolhida porque
quando eu fui assumir esse concurso, eu tinha assumido primeiro, alguns meses antes, o outro concurso do ensino fundamental. Então, para fechar essa questão de horário, eu consegui chegar de um município para outro, que mesmo sendo perto, a distância assim é de meia hora de viagem de carro, de uma escola para outra, na época eu não Aham. dirigia, eu dependia de ônibus ou carona. O pessoal da secretaria, até a minha colega que hoje trabalha comigo, a orientadora da escola, está aí na live, a professora Kai, me Hum. colocou na educação infantil, que tinha um horário que se precisasse Hum. começar um pouco mais cedo, né? Na Sim. época até comecei a trabalhar assim, 15 para as 8, 15 para o meio-dia, para poder pegar o ônibus, né? Isso lá em 2019, quando eu assumi. E aí eu estou lá nessa escola desde então, tipo, então a educação infantil me escolheu, eu fui ficando, fui aprendendo, fui gostando e estou lá na educação infantil com os pequenos. Uau, que delícia. Vou te falar, você disse logo no início da live, né, que você sempre sonhou em ser professora. Vou te contar, assim, um segredo que já não é mais segredo. Eu nunca tive o desejo de ser professora. Eu sempre brinquei, enquanto criança, de ser professora, né? Casa de vó, a gente escrevia com giz ali na janela da varanda, aquela coisa toda, mas não era um desejo. E eu fui para outras áreas. Quando eu virei educadora, foi naquela coisa assim, caramba, preciso de uma profissão em que eu possa ter final de semana, feriado, em que os meus filhos se beneficiem disso. Então foi meio que no interesse ali, sabe, de buscar alguma coisa. E eu falava assim, não quero dar aula para bebês e para educação infantil, porque eu não tenho perfil, o meu perfil é com os maiores, e sempre fui lutando, remando ali naquela maré para não chegar na educação infantil. E a educação infantil sempre me puxando, eu sempre fui para os maiores. Hoje eu sou apaixonada pelos pequenos, assim como você, assim, sabe? A gente não chega na educação infantil. Você falou uma coisa muito bonita, né? A educação infantil me escolheu, eu acho que ela me encontrou ali, me pegou enquanto professora. E eu nem digo que já tem mãe aqui, ó, assistindo a live, falando que você é maravilhosa, que a filha, sabe, assim, tem um encantamento por você. E eu acredito muito nisso. A gente, enquanto profissional da educação, a gente não está ali pela escola ou para a escola. Nós estamos ali pelos nossos alunos e para os nossos alunos. E é por eles que a gente dá conta, é por eles que a gente faz essas artimanhas e todas mais. E aí eu queria, antes de continuar, assim, que a gente tinha conversado um pouquinho, sabe? Você é de Glorinha, né? Ali no, e a Zelo teve uma proposta de formação incrível, maravilhosa, que levou para professoras da rede de Glorinha vários encontros, aulas muito potentes. Eu tive o privilégio de estar em uma delas e eu sei o quanto a Zelo tem esse carinho e esse cuidado com essas formações para poder estar contribuindo com esse processo formativo de professores. Eu queria ouvir de você um pouquinho assim, ó, como é que foi para você esse encontro, essa formação, esse contato com a Zelo, esse processo formativo? Fala um pouquinho pra gente. Para mim foi muito importante, né? Então, como eu disse, eu sempre quis ser professora, só que eu comecei minha primeira graduação já, né, mais tarde, por devido a questões de onde eu moro, financeiro, então eu fiz educação física. E daí, quando eu fiz a educação física, eu tive que fazer os 4 estágios da educação infantil, nos anos iniciais, finais, médio. E lá eu já pensei que, eu descobri que eu gostava de trabalhar com os menores. Uhum. Depois, então, eu fui fazer a pedagogia. Mas lá nada muito direcionado específico para a educação infantil. Então, quando eu comecei a trabalhar na educação infantil, o município tinha uma proposta, tinha um trabalho, mas era diferente dessa proposta da Zelo. E era uma coisa que eu ficava meio, às vezes, assim, estava aprendendo e não sabia. Tipo, as crianças não eram com tanta liberdade no brincar. Então, quando a Zelo veio com essa proposta, no início a gente ficou meio assim, como vamos fazer isso? Mas como a gente começou a fazer, e as colegas muito parceiras, colocar em prática aquilo que a gente estava aprendendo, de trabalhar com contextos, né, com zonas circunscritas dentro da sala, de montar cantinhos, né, específicos, Uhum. terem um brincar mais livre, a gente olhar direcionado. E quando elas falavam assim que o objeto, que os objetivos de aprendizagem, os objetos de conhecimento, tu vai descobrir depois, quando as crianças estão brincando, a gente parecia impossível, sabe? Mas aí com as formações a gente vai indo, vai questionando e quer aprender. E aí quando as crianças começaram assim, que foi surgindo muito, assim, modestamente, o primeiro canto
com uma cozinhazinha feita de caixa de papelão e as crianças começam a brincar livre, eu já comecei a dizer, ai, agora Hum, estou ficando mais feliz. Eu acho que isso é legal, porque antes a gente pegava uma caixa e as crianças, né, iam brincar só com as bonecas, não tinha panelinha, e agora eles podiam misturar boneca, panelinha, e estar tá ali junto com as coisas. E antes tu só pegava umas panelinhas e um fogão e não tinha as filhinhas. Eram assim mais ou menos que a gente trabalhava esses poucos meses que eu trabalhei. Foram 6 meses e aí já veio férias e trabalhei um mês e veio a pandemia. Eu tive que aprender a trabalhar hum, diferente. Isso que aconteceu comigo. Eu assumi em agosto na educação infantil nossa. 19, trabalhei desse modelo, né, até o final do ano, voltamos em fevereiro, e aí trabalhamos um mês exato, 18 de março, a gente entrou em pandemia, e só voltamos, né, um ano depois, passamos 2020 todo em casa, e só voltamos em 2021, já logo em seguida com as formações da Zelo, a partir de agosto, né, com a formação da Zelo, e já botando em prática esse modelo. Então, para mim foi muito importante. Claro, eu ainda tenho que aprender muito, mas hoje em dia eu já consigo visualizar isso que elas falam, de que às vezes num brincar livre tu encontra os objetivos da BNCC que surge, né? Apesar de que com os meus pequenos a gente sempre diz assim, é mais difícil de ver essas propostas que eles não fazem tantos questionamentos, mas sai ainda, né? Coisas que a gente parte de montar um novo contexto, uma coisa do interesse deles. Tudo isso foi a Zelo que proporcionou as formações delas, né? As formações que vocês dão de formas de brincar, de montar, né? Um planejamento diferente, de ouvir as crianças, né? De tentar ouvir o que elas querem, vendo nas brincadeiras, nas conversas. Então, isso, sim, eu acredito que se não fosse essa proporcionado pelo município, talvez ia demorar um pouquinho mais para mim conhecer essa proposta, né? E colocar em prática. Uhum. Porque eu gosto de aprender, a pandemia proporcionou muitas, né, coisas de live, formação, talvez ia ouvir, mas trabalhar sozinha a gente talvez demorasse mais, assim não. Foi um negócio que o município propôs, a Zelo trouxe, e as colegas muito parceiras todas as abraçaram na escola, desde a equipe diretiva, que está aí presente também, já vi elas entrando, de fazer e de trazer ideias e de ajudar, e dos pais. Hoje em dia, na minha sala, tem uma cozinhazinha, um armário de madeira, uma geladeirinha, que foi Uhum. doação dos pais, que a gente fez campanha dos pais do ano passado, a turma já saiu da escola, já foi para outra escola, né? Que lá no nosso município a escola é só de maternal, então as crianças, quando vão para a pré-escola, vão para outra escola. E foi uma doação deles, né? De materiais, de Olha, bacia, colheres, potes, que os pais doaram para a gente, para as crianças terem esse outro universo para brincar e explorar. que delícia, gente. E é gostoso de ouvir o que você vem trazendo, porque assim, tem muitas coisas que quando a gente começa dentro de uma sala de aula, a gente entra com muitos receios. Não tô dizendo de você, tô dizendo de mim, tá? E talvez você Eu também. concorde comigo, porque a gente entra ali, os nossos estágios, eles são, assim, um pontinho no pingo do i de tudo que a gente vai vivenciar em sala de aula. É como se tudo que você visse ali desse pra gente a real dimensão, proporção do que de fato a gente vai ver pela frente, sabe? Então, acredito muito como você traz dessa importância de estar ali se dedicando, indo em busca, aperfeiçoando tudo isso. E acho que não é só eu, não. A Fátima Bittencourt colocou que você é uma profissional super dedicada, que está sempre procurando se aperfeiçoar mais e mais, e eu acredito muito que isso entra não só como um benefício nosso enquanto profissional, e óbvio, coloco você nisso aí, porque entendo de tudo que você está trazendo enquanto profissional que está ali se dedicando, se empenhando, buscando processos formativos para se constituir mesmo enquanto educadora, vamos botar assim, não só enquanto professora. E quem se beneficia também é a escola, são as crianças, são os responsáveis, as famílias como um contexto. Então, eu acredito muito que essa sociedade
né, dentro de uma instituição formativa educativa, ela vai se beneficiando desses nossos processos, desses nossos encontros. E a partir disso, eu queria que você contasse um pouquinho, porque você já começou a falar. Ai, nossa, eu me formei, fiquei um tempinho dentro da sala de aula, veio pandemia, a gente precisou se reinventar, que foi essa coisa de vai para o online, tenta fazer na. Ui, e como é que foi, então, essa questão de você ir construindo a sua professora, o seu processo enquanto profissional, enquanto carreira ali? Fala um pouquinho que eu quero saber. Eu já tinha, assim, antes, né, de passar no concurso, eu já vinha estudando, né? Fiz a primeira graduação, daí vi que gostava de trabalhar com os pequenos, fiz a segunda. Já tinha feito, antes de fazer a segunda, outra especialização daí na área da educação física, daí fiz na área, né, do atendimento educacional especializado, e supervisão e orientação aos pós, mas estava sempre nessa área que ligava com o trabalho que eu já estava lá, né, na parte da secretaria, pensando assim, né, quando professora, talvez para esse lado, para os trabalhos dos maiores, que no estágio eu só tinha trabalhado com a pré-escola, né? Uhum. Aí, quando assumi esse concurso, né, lá do maternal e veio a pandemia, eu tive que ir aprendendo a estudar, e ainda, claro, ainda estou aprendendo, estou procurando, né, sempre junto com a Zelo ali, com as formações que elas dão no município, delas trazem alguma coisa que a gente não viu, a gente está vendo, conversa, e daí começa a seguir pessoas no Instagram para poder aprender mais, e de curso. Então eu estou me constituindo ainda assim. Às vezes eu penso, ai, como eu não sei ainda nada, né? Como eu preciso aprender bastante. Mas se eu for pensar assim, lá no início, quando eu iniciei, eu também posso dizer quanto eu já evoluí, né? Muito, Quanto né? de registros também, porque a gente sabe a importância de registrar, mas assim, não tinha o hábito. Claro que os meus registros ainda são, eu sei que são precários, eu preciso melhorar, mas hoje em dia, né, as questões das fotos, de aprender, já com a Zelo também que ela trouxe a proposta, eu tenho tentado colocar às vezes em prática a questão das mini histórias, de registrar o momento das crianças. Então, essa sou eu que estou me constituindo nessa formação de tentar melhorar e me qualificar como educadora e qualificar aquilo que eu trago das crianças, né, de registros, de ter para dar para os pais, para deixar registrado. Então, na nossa escola, assim, não, a gente tem parecer descritivo, é o documento Uhum. oficial. Mas eu tenho me arriscado fazer esses registros de mini story, pelo menos um por criança, assim, para enviar junto, pelo menos ao final do ano, sabe? Sim. É o que eu tenho ido nesta linha de me constituir, de me estruturar como uma professora que quer sempre aprender mais e que colocar em prática essas coisas que está aprendendo. Que delícia. Eu vou dizer para você, assim, que eu não sei se alguém acredita, né, que enquanto professora, a gente chega um momento que a gente para de estudar, para de aprender. Eu sinto dizer pra gente, pessoas, que é mentira, sabe? A gente não para, não. Primeiro porque nós lidamos com seres humanos, e nós somos seres humanos. Nós, enquanto seres humanos, a gente está ali, mudando, né? Estamos em constante evolução. Então não tem como a gente achar que o que a gente aprendeu há 2, 3 anos atrás vai servir para 2, 3 anos à frente. Tudo é tudo o tempo todo tá mudando e tá se constituindo e tá ali se transformando. E tem uma coisa que você veio falando que eu achei muito bonito, é isso, eu tô em constante aprendizado, sabe? É muito lindo, sabe, André, quando a gente entende esse lugar de nós enquanto profissionais inacabados. Porque se a gente entende assim, preciso estar em constante processo formativo, a gente vai tendo essa consciência de que o que a gente está oferecendo cada vez mais é o nosso melhor. É o melhor que a gente tem para oferecer. E tem uma coisa muito importante que eu também vim aprendendo nesses bons anos, assim, quase 17 anos de carreira enquanto professora, que não dá para a gente viver à espera, né, de que a instituição, enquanto escola, ofereça para a gente Uhum. suporte,
formação. A gente pode chegar para essa escola e falar: olha que bacana, olha o que eu aprendi no lugar X. Será que vale levar isso para o restante do grupo? Ou, puxa, eu estou querendo fazer isso daqui, será que tem como contribuir? Ou, de muitas maneiras, nós também, que fazemos parte desse corpo escolar, pensar nesses momentos, nessas propostas, né? E ouvindo você falar dessas mini histórias, o quanto que você está ali aprendendo, não vem com esse papo de que o que você está fazendo é pequeno, é pouco, tá, sabe, de um jeito que não tá muito bacana. Cara, eu tenho certeza que é um maravilhoso que você está podendo oferecer nesse momento. Porque nesse momento é aquilo que você está dando conta. Então, e o que que você vai aperfeiçoando depois, aí é outra coisa. Entende? Então, eu tenho certeza que você está oferecendo o seu melhor enquanto pessoa, o seu melhor enquanto ser humano, o seu melhor enquanto profissional. E os registros que você vem fazendo, com certeza, estão sendo os melhores que você pode oferecer nesse momento. E parando para entender um pouquinho o que você veio trazendo, conta aí. Sabe aquela prática pedagógica que você mais amou fazer? Sabe? Quando você vem falando dessas mini histórias, o que que tem essas coisas de mini histórias? O que que são essas mini histórias? O que que são esses registros? Mas qual foi aquela proposta que você falou, que você fez ali, sabe, o seu planejamento? Quando você viu, você executou e você falou assim, putz, ficou incrível, digna de registro. Tem alguma daquelas assim que você... Ah, o ano tem assim, o ano passado, assim, quando a gente começou, já estava um pouquinho mais entendendo como é que a gente estava trabalhando, de ouvir as crianças, né, de prestar atenção. Daí comecei a prestar atenção na minha turma do ano passado e vi que eles gostavam muito de estar brincando na cozinhazinha, oferecendo comida e na pracinha. Então, eu fiz vários, não foi até um, eu fiz vários planejamentos contemplando isso, sabe? Via e voltava ao longo do semestre, né? Então, um dia, né, na sala a gente estava brincando, tinha os livros e eles acharam um livro que era de receita de bolo, dizia. E daí eu disse assim, vamos fazer um bolo. E um disse assim, mas tem que ser um bolo de verdade. E aí eu me lembrei daquilo, de ouvir eles e propus isso, de fazer um bolo na sala, aproveitar as comemorações que a gente estava trabalhando, questão de festa junina, e Uhum, a história da galinha ruiva, com o bolo de milho, que e fazer legal. radial. Foram cupcakes, né? Que tinha forminha, a gente podia assar na própria sala. E aí, nessa proposta eu achei muito bacana. Eles adoraram mexer a farinha, misturar, colocar, comer. Crianças que não comiam experimentaram. Foi um pedacinho do bolo de milho, mas foi um pedaço de bolo de milho que não é um bolo de chocolate. E aí, a partir dessa prática, a gente viu de como eles gostavam de brincar de cozinhazinha e foi se pensando mais coisas, né? Fazer um bolinho de cupcake para eles darem para os pais, trazer comidinhas, arroz, feijão, coisas, deixar em potinhos para eles brincar e eles misturarem, experimentar. E aí eles misturavam e cantavam parabéns na sala de aula. E essa proposta, assim, é tão bacana, fui indo e revisitando ela e proporcionando mais vezes, que eu acabei registrando ela e apresentando no seminário que o município propôs, né, para a gente apresentar as práticas para os colegas que a Zelo ajudou a fazer e a proporcionar. Então, foi a partir daí que a gente pediu a doação da cozinha para os pais e eles doaram. Então, foi uma prática de ver que eles estavam gostando de brincar, que a gente foi pedindo e foi ganhando coisas e proporcionando, e eles brincando, interagindo e demonstrando que estavam gostando daquilo, e cada vez mais eles mesmos, né? Às vezes fantasiando a comidinha com as panelas, com as bacias que tinha, e virando o pote, cantando parabéns na turma, dizendo que era um aniversário de alguém. Então, nossa, que eu achei muito bacana, porque partiu da escuta deles, vamos fazer um bolo, e eles dizendo, vamos fazer um bolo de verdade, não é de mentirinha, não é de areia. E eu achei muito bacana de ouvir isso e proporcionar a eles, né? De não ser uma coisa assim, eu vou trazer porque tem lá na BNCC alguma coisa, não, era uma coisa deles. Foi uma coisa que me encantou muito, de ouvir eles e conseguir ver a alegria deles fazendo, interagindo. Que delícia. Você está trazendo assim tantas coisas ricas
E uma delas, além de tudo, é isso, né? O quão é importante a gente estar ouvindo os nossos alunos. E isso traz uma coisa que, junto com o ouvir, eu acho que é rico demais, que se chama tempo. Se a gente não tem esse tempo, né, de pausa, de escuta, de entender que não precisa ir 1000 atividades com folhinhas para casa, de que não precisa ter aquele monte de conteúdo pedagógico em um único dia, porque o que eles estão fazendo naquele brincar, o que eles estão ali construindo de aprendizado dentro de uma prática brincante, não é só pedagógico. Não é só uma construção que está ali no cunho educativo, socioformativo. É algo também de cunho emocional. O quanto, o que eles precisam vivenciar dentro de práticas próprias, cada um à sua maneira, eles vivenciam de uma maneira segura dentro dessa brincadeira, que talvez eles não estão dando conta de viver emocionalmente falando, fora daquele contexto educativo, né? Sendo que dentro da sua sala de aula, você, enquanto professora, você se coloca nesse lugar de segurança, oferece essa segurança para os seus alunos. E quando você fala assim, eu ouvi o que um deles veio dizer. Porque realmente, e tem muitas nuances, né? Você falou assim, não adianta só pegar e fazer um bolo de areia. É um bolo de verdade. Mas você podia ter escolhido do tipo assim, ok, vou comprar um bolo ali na esquina e vou levar um bolo para fazer alguma atividade. Não, além de escutar, você trouxe algo que é seu. Quer dizer assim, pera, eu posso ir mais além do que eles estão dizendo para mim. Então, vamos construir um bolo. É a disponibilidade sua, enquanto professora, que está dizendo assim: estou preparada para isso, mesmo não estando. Porque, imagina, a gente não faz ideia do que vai acontecer ali, né? Farinha, ovo, fermento, um mistura, o outro quer também. E, e ainda mais rico. Eu acho assim que cada vez mais a gente vai entendendo o nosso lugar enquanto professora, e eu vou dizer assim, o quanto é a inspiração que você está trazendo aqui, é que você contextualizou com uma história. Você trouxe a história da galinha ruiva. Então, qual é esse seu saber que veio talvez da sua infância, que não veio só da sua prática de educativa, de estágio, do que você aprendeu numa disciplina curricular da faculdade. Veio sua enquanto professor, enquanto profissional, enquanto pessoa. Tem uma história que eu lembrei, então você pode trazer a história, contextualizar com a história, o quanto de tudo isso vai sendo rico e apresentado em sala de aula, e você ensinou contexto matemático. Sabe quantas coisas a gente para entender que tem por trás de uma prática dessa? Então, assim, acho muito lindo quando você traz tudo isso, sabe? E aí eu queria vir com outras coisas assim. Quando você pensa nesse planejamento ali, sabe, quando a gente, na grande maioria das vezes, nem sempre tem aquele tempo de fazer o planejamento dentro de sala de aula ou dentro de um tempo mesmo no espaço educativo, a gente às vezes leva aquilo para casa, independente de qual é esse lugar que você para pensar no seu planejamento. Como que é essa construção, assim, do seu planejamento? Vamos entender aí nesse contexto da educação infantil, que é esse que a gente está conversando mais e que está gostoso de ouvir. Eu estou tentando, né, sempre que possível no planejamento, no município a gente tem um momento de planejar na semana, que é na escola e em casa, uma semana na escola, uma semana em casa, mas eu ainda, né, enquanto professora, que talvez ainda esteja um pouco insegura, porque estou em início, né, não tenho assim tanta experiência, não dou conta disso, eu sempre trago para casa, e aí eu sempre tento pensar, né, a partir de que eu ouvi da Zelo ali, tentar ver o que é que está surgindo o interesse deles, né, e para tentar planejar. Se eu não conseguir ouvir pela minha inexperiência, ou pela correria, ou porque a turma não está apresentando, eu tento ver aquilo
que é das habilidades lá, que está lá nos campos de experiência, o que eu posso proporcionar para eles, né? Tenho pensado nesse tipo de coisa quando eu vou planejar, nessa questão, né, de agora quando estou planejando, estou tentando me aventurar por essa questão que Uhum. tenho escutado colegas falando, que vi colegas que já passaram aqui né, nas lives e que sei de colegas que vão passar também ainda, que elas trabalham, falo assim, acompanhando elas, de pensar, quem sabe, de expor coisas num contexto para eles explorarem livres. Meu planejamento está indo assim, sempre contemplando uma história, porque gosto muito desde criança. Minha mãe contava histórias para mim, eu amo os livros, então de colocar sempre que possível uma história para daí partir, então, né, o contexto, a exploração, quando é possível linkar. Gosto de planejar a partir disso, né, de uma temática, às vezes se eles, como eu disse, né, eles criam um bolo, eu me lembrei da história que tinha um bolo. Se a gente tem que trabalhar algo que foi nos solicitado, que nem o meio ambiente, alguma coisa que às vezes a gente não consegue escapar nessa questão de escola, às vezes tu tem alguma coisa que bate com a data comemorativa, a gente ainda está aprendendo a lidar, né, eu estou aprendendo a lidar com isso, com essas questões na educação infantil de ainda não é tudo do interesse deles e tem coisas. Uhum. Então eu penso assim, como eu posso encaixar esse tema de uma forma que seja interessante para as crianças, como agora a nossa escola ia trabalhar a festa junina, nós tínhamos uma gincana junina, tinha uma coisa. Então, como apresentar isso? Como apresentar essa data comemorativa? Quando eu coloquei no meu planejamento, o que eu podia fazer com que fosse de curiosidade para as crianças? Então, tentei pesquisar coisas que não fosse aquela coisa pronta da gente fazer como a gente era acostumado da folhinha. Uhum. Então, Uhum. desenhos de festa junina, música. É assim que eu tenho tentado pensar o meu planejamento, né? Ainda sempre com essa dificuldade que a gente ainda tem de sair muito do tradicional dessa escola, né? Sim. Uma colega dizendo das tarefinhas para esse do interesse das crianças, né? Principalmente na questão que eu trabalho com essas crianças pequenas, de 3, 4 anos, mas é assim que tem sido o meu planejamento. Quando eu paro para pensar, tento pensar o que eu vou trabalhar agora? É de interesse das crianças? Eu preciso trabalhar algum projeto que está em andamento? Como fazer isso ser chamativo para as crianças, ser de uma forma que eles explorem, né? Que gostoso. Você estava falando um tempinho atrás sobre essa organização que você muitas vezes faz em sala de aula, desses contextos investigativos e do uso desses objetos e desses espaços de brincar das crianças. E junto com o que você trouxe da sua organização de planejamento, do quanto é interessante, né? E eu acredito que não é por você ser inexperiente, não, tá? Eu vou te falar assim, eu de vez em quando levo para casa para tentar ter um outro tempo de qualidade. A gente sabe que não é aquilo que é interessante, mas às vezes é necessário. Porque aí você vai, começa a pesquisar de outras fontes, vai pegar um livro que você tinha, que você estudou, que você gostou, vai para o seu caderno das anotações dos cursos que você fez e vai tentando encontrar ali inspiração e referências. Então, isso também é interessante quando a gente está ali construindo o nosso planejamento, não só pensando naquela organização de BNCC, de quais práticas eu tenho que oferecer, ou de somente um projeto que a escola precisa estar ali propondo e vou levar aquilo engessado como eu aprendi e tudo mais. Então, eu acho que cada vez mais a rede em que você se encontra, né, locada enquanto professora, vai te possibilitando isso também. Então, é uma coisa muito boa de ouvir, porque não demanda só de um professor que está com o intuito, que está com interesse, demanda de um grupo, é um corpo, é um grande corpo escolar, é uma grande roda, ou uma grande rede, ou uma grande sociedade enquanto corpo escola, nesse lugar de, opa, pera, a gente está querendo desconstruir aquilo que a gente aprendeu, mas ao mesmo tempo a gente está tentando se reinventar, a gente sabe que nada vai ser perfeito. Vamos lá, o que a gente está podendo fazer? Então,
ouvindo você, eu queria saber se você pode contar um pouquinho, assim, desse seu processo de organizar esses espaços, sabe? Como que você vai pensando, ou o que que você vai oferecendo para essa galerinha de 3 aninhos, assim, na sala de aula, e conta um pouquinho, assim, pra gente. Então, assim, na sala de aula a gente já tem algumas coisas, né? Como eu disse, já tem o espaço da cozinhazinha, uma parte que tem os livros, né? Que tá de acesso para eles, um cantinho com as bonecas. Isso Uhum. já desde o início do ano a gente montou um quadro branco que eles podem escrever com as canetas ali. Os lápis de cor à mão, quando eles querem, eles pedem as folhas para a gente desenhar. Isso já é fixo, eles chegam na sala e vão brincando. A partir disso, tenho tentado, às vezes, montar alguma coisa diferente para aquele dia de exploração, né? Que nem assim, a turma gosta muito de brincar agora com uns kitzinho médico de plástico, aqueles brinquedos mesmo. Então, esses dias eu juntei uns potes de remédio, assim, de ômega 3, essas coisas assim, e peguei uma caixinha de madeira e montei as bonecas sentadas, esses potes, esse kitzinho e um estetoscópio de verdade que eu tinha, e Olha. brincar na sala. Foi uma coisa que não dá para ficar montado, porque minha sala é muito pequena, é minúsculo, né? Mas foi do momento, eles gostam de brincar, e eu vi que eles têm interesse, e agora estou pensando nisso, já pedi, a minha supervisora aí já conseguiu com o secretário da saúde as seringas, porque eu só tinha uma e foi uma briga, porque eles queriam dar injeção bonecas. Então eu já sei que conseguiu, já vou pegar com a diretora, me esqueci de pegar a semana, para tentar botar lá no cantinho das bonecas, no armarinho, os remédios já estão lá, as coisas, para que eles possam brincar livremente. Tem sido assim, esses dias, né? Eu vi que eles gostam também de brincar com as madeirinhas, com as coisas, eu levei uns cones de linha, e peguei as madeirinhas que já tem uma caixa de madeira na sala, montei tipo numa torre e deixei no tapete, no tatame da sala e no tapete que eu botei, para quando eles voltaram do lanche lá, eles entraram e foram explorar como quiseram. Uns brincaram, montaram, uns desmontaram, uns fizeram os cones de binóculo. Então, tenho tentado pensar assim, né? De vez em quando, alguma coisa. O que eu posso levar de material diferente para ver se eles gostam? Está sendo assim, mais ou menos, que eu tenho tentado agora pensar nesses espaços e nesses contextos. Tem a parte que é fixa, né, que já está ali, que eles brincam todo dia, exploram, e de vez em quando eu tenho levado algum material que eu penso, isso pode ser diferente, quem sabe vamos levar para eles experimentarem. Que delícia. Vou falar para você que tem gente dizendo que o escritório também foi demais. Então, quero saber que ideia foi essa do escritório que foi demais. Na gincana que a gente fez da festa junina, a escola montou uma gincana e tinha uma prova que era trazer celulares que não funcionasse para eles brincar, porque eles gostam muito, né? Eles fazem de conta selfie, que estão ligando. E uma mãe da minha turma deu um notebook, mas aí, como não tinha escrito notebook, não pôde valer para a prova. E daí nós perguntamos se podia ficar e ficou guardado lá na nossa sala. Então, um dia, né, eu resolvi nesses contextos montar na mesa assim da sala também, né, para quando eles viessem do lanche, o notebook aberto, umas folhas de papel, umas canetas, os telefones que daí nós tínhamos ganhado, uns telefones aqueles antigos assim que Uhum. e deixei lá. Aí elas chegaram e ninguém foi se interessando, foi ficando lá. Eu disse, tá bom, não gostaram. Foi até que um menino veio e se sentou. Quando ele sentou, todo mundo quis vir brincar e queria. Cheguei assim a ponto de eu ter que até intervir. Calma, ele chegou primeiro, agora vamos esperar o colega brincar, depois ele passa, né? Porque senão eles queriam puxar e o notebook é pesado, fiquei com medo deles Uhum. se foi interessante também de ver que assim ninguém estava dando a mínima até que um resolveu explorar e todos vieram, né, ali sentar, mexer e brincar e fazer que estavam digitando e sentar ali, agora é a minha vez. E agora aquele notebook está lá, a gente guardou junto com no armário de brinquedos, então de vez em quando eles pegam, deito no chão, bate. Esses dias uma pegou e daí um disse assim, disse não sei o que quer, disse, essa é a letra do seu nome. Daí ela veio, né, ela tem 4 aninhos, Olha. e aqui tá, e mostrou assim, é o M da Maria, tem o A da Maria, falando as letras já, esse aqui é do meu nome, já falando algumas letras do nome. Então, muito legal de ver, né, quando eles já sabem, e é bacana a partir daquela proposta que a gente
resolvi oferecer, em vez de só deixar lá tirar do computador ou deixar eles brincar livre. Não montei, né? Agora eles de vez em quando sentam, brinco e fazem que estão digitando na tela. Que delícia, eu vou concordar com a Gabriela Del Forno quando ela fala que muito legal essa reorganização dos espaços a partir dos movimentos das crianças. Então, além desse movimento das crianças, o que que você tá ali tendo de feeling, de olhar, sabe, para criança, para os seus alunos? Que você poderia ter feito o seguinte, né? Deixo, coloco de qualquer jeito. Mas não, você faz uma organização que muito parte do seu olhar primeiro. Então, assim, qual é o cuidado que você está tendo quando você coloca o notebook, as folhas, as canetas, os telefones que não funcionam mais. E o quanto interessante foi o seu relato de dizer assim, deixei lá, ninguém se interessou. Tá bom, eles não gostaram. Mas às vezes é muito disso, né? Não é que eles não gostaram. Eles vieram com outras experiências, com outras coisas, ainda não tiveram aquela atenção, mas é necessário um. E quando esse um chega e mostra assim, olha, tem algo novo, todo mundo vem junto. E já parou para pensar tudo que você, assim, pinceladas, tá? Que você trouxe aí dentro do seu relato? As crianças aprendendo a esperar, as crianças aprendendo a dividir, as crianças aprendendo aqueles momentos de agora não é a minha vez, que está ali envolvido nesse esperar, mas eu entender que não é a minha vez. Fora o processo de alfabetização, sem querer alfabetizar. Porque as letras dentro num notebook são muito diferentes de você ter o A, B, C, D, E ali numa organização ritmada. Eu sei que o A vem depois do B, porque eu decorei quando a gente vai falando. O teclado está tudo embaralhado. Porque ele segue uma outra sequência, ele não segue a sequência lógica que a gente aprendeu, vamos pensar assim, de olhar lá em cima, as letras enfileiradinhas. E aí ela olha e reconhece a letra do próprio nome. Que incrível esse trabalho. Então, quando você traz isso, é tão rico e é tão potente, porque justamente parte de toda uma coisa que você vem aprendendo, vem entendendo, vem acolhendo para você enquanto profissional. E alguém ali em cima falou que agora eu não vou conseguir achar ali, mas ela disse que o amor pelos seus alunos é visível. E não só pelos alunos, mas também com o cuidado da família dos alunos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa relação sua enquanto professora e esse cuidado que você tem, claro, com os alunos, mas não só para os alunos, mas para as mães, famílias, pais, avós, para esse contexto familiar que chega, tendo que deixar os filhos ali, mas que entendem que é ali, ó, segurança. Tô num lugar que eu tô segura. O meu filho tá com uma pessoa que eu posso falar assim, ufa, posso ir tranquila para o meu trabalho. Então, desculpa, tá, André? Não tem inexperiência certa, amor. A gente, a gente sempre tenta, né? Eu sempre tento, eu e a minha colega de trabalho, a gente trabalha em duas, né? Assim, a gente tem uma boa relação com as famílias, acolher ele na porta quando está chegando. Eu não conheço, não vejo todos os pais que nem Uhum. cedo no meu horário de trabalho, vem buscar depois que eu saio, eu trabalho só das 8 ao meio-dia, né? Mas assim, a gente tem agora depois, isso foi uma coisa que a pandemia fez, a gente tem um grupo de WhatsApp que eles perguntam às vezes coisas lá e assim, dentro da medida a gente responde, né? Às vezes durante o dia se a criança tá bem, ou bilhete na agenda, né, de pedir para botar um boné, umas coisas a gente responde, a gente tem esse meio de comunicação e, né, na entrega dos pareceres e nas reuniões dos pais a gente fala da questão da proposta, que agora não vai ter tanto esse material, a gente explica para os pais que agora são uma proposta de brincar, de explorar, de vivenciar, né? Então a gente tem essa parceria de falar para os pais de que eles já sabem que as crianças vão ir mais sujas para casa porque foram brincar na terra, se vivenciar, e dessa atenção de fazer essa parceria, né? De que no ano passado de pedir, trazer eles junto para a questão da doação. Esse ano eu fiz outra parceria com eles ali, assim, que foi a gente recebeu muito material da prefeitura das crianças, de que cada criança ganhou um kit com
massinha de modelar, essas coisas, então a gente pensou em mandar isso para casa. Mas como mandar isso para casa para eles assim? Então a gente criou um projeto brincando em família, né? De mandar esse material com um bilhetinho, sugerindo coisas que os pais pudessem fazer e pedindo que eles enviassem fotos. E a gente recebeu em pleno recesso, né, de algumas que eles ficaram em casa, as fotos deles se divertindo com os pais, com os irmãos, brincando com a massinha de modelar, fazendo dobradura. Então, é essa relação assim que a gente tenta manter com essas famílias, né? De a gente solicita e deles também dão um retorno e manda da gente fazer, não mandar material de qualquer jeito, de pensar com carinho, de mandar no saquinho, com um bilhetinho, de ser um projeto, né, para integrar, de trazer isso também para os pais, também ter esse momento de brincar com seus filhos. Eu penso nisso, de a gente sempre estar unido e tentar manter esse diálogo bom com os pais, com as famílias, né, ali na chegada, de ser receptiva, de entender, né, as questões deles, às vezes as dificuldades, e também deles também tentar entender, às vezes, as nossas, né, enquanto Uhum. de tantas crianças, às vezes, na sala, a turma é pequena, à vista de outros lugares, né? Nós temos 13 crianças, mas o nosso espaço é pequeno. Esse modelo de brincar livre, 13 crianças, demanda mais Muito. atenção, e não é a mesma coisa que antigamente, que tu tinha 20 sentado num tapetinho, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tenta explicar isso para os pais e eles têm tido uma boa parceria de compreender, de entender quando acontece qualquer uma desavença entre as crianças, né? Ou deles irem sujinho, cheio de terra, porque a gente está atendendo outro e eles jogaram terra pro cabelo, brincando. Então, é essa parceria que a gente tem feito. Os pais, graças a Deus, agora têm compreendido, entendido a proposta, né? E têm dito, não tem problema, deixa aí sujo, sabe? Então, é essa parceria que a gente está fazendo com os pais. Que gostoso, eu acredito muito nessa parceria, sabe? Quando nós, enquanto corpo, escola, espaço, né, instituição, a gente mostra para as famílias quais são os projetos, quais são as ideias, qual é o significado do que está sendo oferecido, a gente vai deixando a família segura, entendendo que o que nós estamos fazendo não é por mero achismo, é embasado em muito estudo, é embasado em muito conhecimento, é entendendo que o processo educativo que nós fomos educados, né, eu me coloco nessa mesmo ponta da idade também, nós fomos educados, ela não funciona mais, talvez, para esse grande público que a gente tem na educação, que agora é muito pulsante, sabe? Tem uma energia, tem uma entrega, tem uma disposição muito diferente do que a gente pode pensar na nossa época mesmo. Então, o que a gente foi transformando, ressignificando e afinando isso enquanto parceria, família e escola. Então, só posso dizer assim, cada vez mais, que o trabalho é lindo, não tem como negar tal coisa. E o Bernardo falou uma coisa muito importante. E como que é pensar essa questão dos espaços físicos enquanto arquitetura da escola, ocupando esses lugares. Então, você já trouxe, assim, muitas vezes que a sua sala ela tem uma limitação de espaço físico pequena. E como que funciona ocupar esses outros espaços dentro da sua escola, assim? Como que é isso? É uma rotina? Tem outros espaços que vocês podem estar indo? Conta um pouquinho assim pra gente. A nossa escola, então, já pensou também assim, né? Ela também não tem muitos espaços extra que a gente possa oferecer. São poucos, assim, né? De montar livre, porque a gente tem uma rotina também lá e precisaria de. Para esse tipo de proposta, a gente sempre sonha mais, gostaria demais, né? Mas a gente já tem também pensado pela equipe diretiva alguns espaços que a gente consegue explorar. A gente tem uma brinquedoteca, Uhum. a vivem mudando a forma dos brinquedos, a disposição, e a gente tem, né, eu tenho um horário quanto meu pedagógico de manhã na semana para ir e eles explorarem lá, e se eu quiser, né, fazer alguma outra coisa lá. A gente tem uma parte do ateliê que também tem muito material pensado pela supervisora, né, de pinha, de coisas assim, de
palhinha de folhas e cones e CDs velhos e tampinhas que elas vão pensando, as professoras, e vão montando a equipe diretiva junto. Temos o pátio com alguns brinquedos, né, estruturados que foram comprados para escalar de madeira. Temos a pracinha para ir. Então a gente tem esses horários assim de pracinha, de pátio, que a gente pode levar eles, que eles no pátio, na brinquedoteca, é só a turma, mas na pracinha eles compartilham com outras turmas. Então, eles convidam as crianças para brincar, para explorar, para interagir. Né? E cada dia mais a escola tenta entrar nesse esquema também de pensar esses espaços. Né? Agora elas estão conseguindo uma parceria, estão construindo para fazer um redário para de pendurar redes, né? Que vai ser outro espaço que a gente vai poder usar na frente da escola. A gente tem uma parte que tem plantinhas e que a gente planta com eles de vez em quando, né? Esses dias nós plantamos cenouras, né? E a gente está acompanhando para ver se elas vão crescer, de vez em quando a gente vai ver que as outras turmas plantam. Então a gente tem esses espaços que a gente pode explorar e aproveitar e até ao lado da escola tem uma praça da comunidade com areia enorme que as crianças chamam praia, porque tem uma areia branca muito grande, se eles querem ir na praia, os menores. Gente, que delícia! Essas as opções que a gente tem para às vezes tentar montar, né? Que nem eu tinha proposto para essa semana, mas não deu, estava muito frio aqui no Rio Grande do Sul. E era fazer uma proposta de misturinhas, pegar terra e coisa e ia levar eles nessa parte da rua ali perto das plantinhas. E eu tive que adiar daí a proposta porque o frio não deixou na segunda-feira. Não tinha que ficar lá, né, na aragem, assim. Mas já fiz em outros momentos e outras turmas fazem de levar, né, a parte da terra com tipo uma piscininha que tem lá, que bota dentro para eles brincar e explorar. Tu pode montar, botar um tapete para eles sentarem. Então a gente tem esses outros espaços para poder levá-los também, né, nesses outros horários e não ficar só na sala e criar outras coisas. E como que influencia, né? Como que faz uma diferença isso da gente entender que não dá mais para ficar só dentro de um único espaço físico uma grande parte do tempo, explorar, ocupar esses outros espaços, até extramuros, quando você virou e falou, né? Ai, olha, eles têm ali a praia por conta da areia branca. Então, as associações que eles vão fazendo, isso é muito rico. E isso traz N outras aprendizagens e N outras construções. Eu acredito que, assim como a Renata colocou ali, que tem orgulho de fazer parte da equipe Glorinha, tem uma galera que deve estar aqui também dizendo o quanto se orgulha de estar nessa equipe ou de alguma maneira fazer parte dessa construção que está sendo essa escola enquanto Glorinha, enquanto levar para muitos outros lugares, né? Porque você está aí no Rio Grande do Sul, tô aqui no Rio de Janeiro. E assim, eu já fico assim, nossa, que legal. Daqui a pouco eu quero pensar em coisas parecidas. E a gente vai construindo e ressignificando o nosso aprender, a nossa maneira de agir, de atuar. E assim, a gente está ali, ó, a 5 minutinhos de 1 hora de encontro. Antes da gente falar que, assim, antes do Instagram derrubar nosso encontro, assim, queria saber que é para Andréia ali no futuro? Como é que você se vê mais ali, num futuro não muito distante, vai? Pensa daqui a pouco. Eu quero, se possível, né, assim, continuar sempre estudando. Eu tenho um sonho de aperfeiçoar mais, fazer um mestrado. Eu vejo que cada vez mais eu gosto de estudar e que a gente precisa estudar mais, talvez até outras especializações, né, ali para a área da educação infantil, para essa questão do desenvolvimento das crianças. Acho que a gente tem que aprender ainda muito, né, como é que as crianças se desenvolvem, o que elas precisam. Então, pensado em estudar, em ver essas pós, algo, seja na parte da neuropsicomotricidade ou neuropsicopedagogia, alguma coisa. E o mestrado que sempre tive o sonho e espero conseguir, né, ir para ele, assim, questão de já estar estudando e vendo, mas aí o dia a dia, a correria, as coisas assim ainda não deu. Mas continuar estudando mais e aprendendo mais sobre a questão da criança, principalmente ali, né, para a parte da educação infantil, que é onde,
como eu disse, como eu trabalhei muito tempo na secretaria de uma escola, a parte do fundamental, eu já estava acostumada. Já era meio Uhum. deveria, não faltou alguém, põe para a Andréia lá, principalmente depois que eu comecei a estudar e me formei. Então, eu já estava habituada a trabalhar com eles e com os menores. Mas a educação infantil, não, eu tinha ido para pré-escola, que já são os maiorzinhos, né? Não o maternal. Então, eu quero estudar mais, continuar isso nesse meu futuro, estudar mais, tentar ler mais para aprender, porque eu vejo as colegas falando e eu penso assim, ai, como a gente ainda não sabe nada. É isso. Acho que já aprendi muito, mas quero cada vez estudar mais. Nem conto que eu tenho esse sentimento, tá? Que eu já aprendi muito, mas eu quero estudar mais, porque de vez em quando eu ouço pessoas falando assim, gente, eu preciso estudar isso, tá faltando. Onde eu busco essa informação? Qual o livro que eu vou ler, né? Tipo, nesse sentido, assim. E é bem bom. E pra gente terminar, eu tenho uma curiosidade, assim, se você pudesse falar uma coisa pra Andrea, que começou a faculdade lá atrás, sabe? Sabe aquela coisa assim, o que você falaria? Ah, eu acho que eu falaria para confiar mais na Andréia, não ficar tão insegura, sabe? Pensando assim, o tanto que eu sou esforçada e que eu estudo, para não ficar tão insegura e confiar, né, nas propostas que eu estou fazendo. Eu acho que eu diria isso para ela. Olha, então vou dizer uma coisa pra você, tá? Confia mais, Andréia, em você, porque de iniciante, todo mundo tem um pouco. Porque quando a gente acorda num novo dia, iniciando uma nova coisa, que a gente não faz ideia do que a gente vai encontrar. A sala de aula, a gente precisa entender que é uma grande caixinha de surpresa. A gente não faz ideia de como que vai estar o humor de alguma criança que pode atrapalhar tudo, ou desorganizar tudo, ou organizar tudo, como aquele menininho que viu o notebook e você já achando assim, nossa, que coisa que eu trouxe que não deu certo, e você viu que uma criança chegou lá e mudou tudo completamente. Então, todo dia, além de ser um novo dia, é um novo início. Não tem como. A gente não faz ideia do que a gente vai encontrar. A gente está trabalhando ali com 5, 13. Eu já trabalhei com 42 crianças em sala de aula. Não tem como. Então, digo para você assim, com muito carinho, respeito e admiração por tudo que você veio trazendo hoje. E a gente se conheceu assim, né? Hoje é a primeira vez que a gente está ali. A gente veio trocando mensagens anteriores para poder pensar junto em propostas, em se conhecer para não ficar algo tão diferente também. Talvez no dia que a gente foi lá, que estava no online, em Glorinha, você devia estar por algum momento ali também, Eu, mas então é isso, assim, confia plenamente em tudo que você pensa. Porque tudo que você pensa é você pensando primeiro em você, sabe? Você ouvindo o que você tem enquanto pessoa, você ouvindo enquanto você tem enquanto profissional. Você dizendo assim, eu sou capaz disso, então é disso que eu vou fazer. Eu ainda não tenho como fazer isso aqui, mas eu vou buscar saber como que eu faço. E dizer isso para as crianças, colaborar isso com as outras professoras da rede, entender que a gente está ali inacabado como eles e aprender com eles é muito potente. E dá para ver na sua fala o quanto você traz isso. Então, muito obrigada por ser uma dessas professoras e professores que estão aqui inspirando e mostrando todo o seu protagonismo, sem medo de dizer, nossa, eu erro aqui, mas eu estou dando conta aqui, eu estou conseguindo estudar mais ali, ou eu preciso dar mais pausas aqui, porque é assim que a gente conquista as coisas. Então, quero te acompanhar, saber que daqui a pouco você vai estar lá no mestrado e a gente aqui torcendo, com quem sabe com mais uma série de lives para relembrar como que foi incrível. Dá muito parabéns, assim, dizer que seu trabalho está rico, brilhante, maravilhoso. Acho que todos ali estão concordando comigo no que é bacana de ver e ouvir. Não sei mais o que dizer para você, mas então agradece aí o pessoal que está junto com a gente nesse tempo. O que você quer falar para a gente ir encerrando? quero agradecer, né, muito a todo mundo, a escola, a Zelo, porque eu aprendi tudo que eu sei, assim, eu digo que aprendi com as formações da Zelo,
né? Eu não tinha nada de conhecimento tão aprofundado da educação infantil. Então, quero agradecer essa oportunidade que elas também me deram de falar um pouco do meu trabalho. Agradecer muito você, Bruna, pelo acolhimento, pela disponibilidade de tirar lá minhas dúvidas antes e agora, hoje, aqui no dia, de me deixar mais confortável para esse momento que eu estava meio nervosa, preocupada, né? Então, eu só tenho a agradecer a todos, porque o que eu consigo fazer de trabalho lá também é de ajuda e parceria da escola e das formações que eu tive a oportunidade nesse município que eu estou trabalhando de aprender, né? Então, é só agradecer a Zelo, a Gabriela e a todo mundo por sempre estar trazendo, fazendo a gente pensar e trazendo essas coisas novas para a gente colocar em prática com as crianças e melhorar cada vez mais, né, o aprendizado deles, o desenvolvimento deles. Que delícia! E eu que agradeço, André, em nome da Zelo. Também quero dizer assim que é muito bom saber que nós temos a Zelo junto, né, em parceria. Então, para você que está aí, não perde. Quinta-feira tem mais uma professora ou um professor que inspira, que traz muita coisa e vai trazer um pouquinho do seu protagonismo, da sua vivência e inspiração enquanto profissão, que é essa nossa profissão de educador, que, como dizia Madalena Freire, educador da perda, educador da falta, e a gente também é ali em completude. Muito obrigada. Obrigada a toda a rede, né, de Glorinha por toda essa disponibilidade de estar ali buscando, oferecendo e estando junto com os seus profissionais, fazendo o melhor para a rede, para a educação. E parabéns pelo seu trabalho, pelo seu relato, pelo seu trabalho com os pequenos. Um beijo grande. Obrigada a todo mundo que pôde acompanhar a gente aqui nesse percurso. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau.